falar sobre o estudo das raízes de uma equação do segundo grau. Nós já chegamos a aprender a resolver a equação do segundo grau incompleta e completa. Agora nós vamos fazer o estudo das raízes. O primeiro estudo que nós vamos realizar é a relação entre o discriminante e a quantidade de raízes. O número de raízes de uma equação do segundo grau depende diretamente dos coeficientes a, b e c, que já conhecemos. Chamamos de discriminante, indicamos pelo símbolo delta o número delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, o discriminante é o delta. Sabendo o valor do discriminante delta, pode-se determinar quantas raízes reais a função possui. Ou seja, a partir do valor de delta, a partir do valor que nós encontramos calculando o delta, nós podemos encontrar a quantidade de raízes reais aquela função, aquela equação tem, ok? Então, quando o delta é maior que zero, nós temos duas raízes reais e distintas, ou seja, duas raízes diferentes. Quando delta é igual a zero, nós temos duas raízes reais iguais. E quando é menor que zero, nós não temos raízes reais. Vamos ao exemplo. Calcule o valor do discriminante da equação abaixo e responda quantas raízes reais ela possui. Então, eu vou calcular o valor de delta para saber quantas raízes essa equação possui. Sendo A igual a 2, B igual a menos 6 e C igual a 3, nós vimos então isso na equação e já sabemos indicar os coeficientes, vamos encontrar o discriminante. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta é igual a menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 3. Delta vai ser 36 menos 24. Delta, então, vai ser 12. 12 é maior que zero. Logo, nós temos duas raízes reais e distintas, ou seja, diferentes. Se você continuar calculando para encontrar o valor das raízes, você vai ter a prova real de que realmente você vai encontrar duas raízes reais e distintas. Estudo das raízes de uma equação do segundo grau. Agora, nós vamos falar sobre a relação entre as raízes e os coeficientes. Primeiro, vamos falar sobre a soma das raízes. Quando eu somo as raízes, eu estou somando, então, se a gente colocar isso na prática, nós vamos, então, escrever a fórmula geral, aquela fórmula que a gente consegue encontrar os valores. Fazendo o somatório disso, nós vamos encontrar essa nova fórmula, onde alguns valores vão ser reduzidos, e nós vamos ficar com menos 2b sobre 2a. Fazendo a simplificação, menos b sobre a. Logo, a soma das raízes de uma equação qualquer é menos b sobre a. Lembrando que b é um coeficiente e a também é um coeficiente da equação. O produto das raízes, ou seja, a multiplicação das raízes. Lembrando que as raízes são os resultados encontrados através do cálculo daquela equação. Se eu agora fizer a multiplicação dessas raízes, como é que eu encontro essas raízes? Através da fórmula geral. Se eu multiplicar essa fórmula geral, eu vou ter essa fórmula encontrada que vocês estão observando aí junto comigo. B ao quadrado menos B ao quadrado menos 4ac sobre 4a ao quadrado. Simplificando isso, nós vamos ficar apenas com 4ac sobre 4a ao quadrado. Simplificando ainda um pouco mais, vamos perceber então que o 4 ele vai ser cancelado com o 4 do denominador e o a também vai ser cancelado com o outro a do denominador. Nós vamos ficar apenas com c sobre a, ou seja, o produto das raízes x1 e x2 é c sobre a. Lembrando que isso é uma fórmula do produto das raízes. C é coeficiente da equação e a também é coeficiente da equação.
Vamos a um exemplo. A equação x² mais 9x mais 14 igual a 0 possui as seguintes raízes de acordo com as expressões da soma e do produto. x1 mais x2 é igual a menos b sobre a. Se o coeficiente b é 9 e o coeficiente a é 1, nós temos que a soma das raízes vai dar menos 9. O produto das raízes é c sobre a. Se eu tenho como coeficiente c o 14 e como coeficiente a o 1, logo nós temos 14 sobre 1, que é a mesma coisa que 14, ou seja, a multiplicação dessas minhas raízes é igual a 14. E aí, que com base nesses valores, nós conseguimos determinar quem é x1 e x2. Nós precisamos encontrar dois valores que a soma seja menos 9 e o produto 14. E aí, aqui na tabela, nós temos algumas tentativas. Menos 7 e 2. No produto vai dar menos 14, na soma vai dar menos 5. Então, não pode ser. 7 e menos 2. Na soma vai dar 5 e no produto menos 14. Também não conseguimos esse. Menos 7 e menos 2. Na soma dá menos 9 e no produto dá 14. Ou seja, o par de números que a soma resulta em menos 9 e o produto em 14 é menos 2 e menos 7. Portanto, as raízes da equação x² mais 9x mais 14 igual a 0 possui como resultado, para ordenado, os números menos 2 e menos 7. Ok?